Obrigada, Deus, pela oportunidade, porque isso é um privilégio, Senhor, que nós temos como os teus filhos. Obrigado porque em todo o tempo, Pai, nós podemos entrar na tua presença, estar na tua presença. Pedimos toda a direção do teu Espírito Santo para tudo que for feito aqui hoje, Pai. Louvor, a tua palavra, o ensino, o curso, o Wilton, Senhor, que vai estar falando. Que o Senhor esteja ministrando cada coisa que for feito aqui hoje. Que o Senhor esteja à frente, dirigindo, abençoando. Que nós possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Fica conosco, Espírito Santo, nos dirige e dá-nos a direção e a alegria do Senhor sempre, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos a nossa Bíblia, um texto muito lindo. Não vamos ler ele todo. João 17, do 1 ao 10. João 17, do 1 ao 10. Se vocês puderem me ajudar, eu vou ler o primeiro versículo e cada um pode ler um. João 17, do 1 ao 10. Todos acharam? Primeiro versículo, então. Diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. O 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. 4. 5. 'Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. 9. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Amém. Então, até nisso que nós vamos estudar aqui hoje, nós podemos dizer assim, ó, se eu tenho algo, Deus quem me deu. As coisas minhas são do Pai, as coisas do Pai são minhas, por isso eu tenho que administrar bem, né? Vamos, nesse instante, cantar juntos um hino que nós cantamos à tarde com as mulheres hoje, um dos hinos mais lindos que eu considero, nem tanto pela melodia, mas pela mensagem que ele passa. Que nós buscamos mais de Cristo. Vamos cantar juntos? Mesmo assentados, vamos cantar? Mais de Cristo. Mais de Cristo eu quero ter, dele o ensino receber, ter a sua compaixão e viver em mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo
colocar em pé e agradecemos ao Senhor, então, por tudo que Ele tem feito, pelas bênçãos desse dia, em forma de cântico. Os homens me ajudem aí naquela parte de repetir lá, tá? Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Amém. Vamos assentar. E eu estou com você. Quer sentar mais para frente um pouquinho aqui? Senão eu vou fazer pergunta, tá? Pode vir, eu não vou morder, não. Firme? Solta o som. Ok. Primeiramente, quem está aqui pela primeira vez? Vai ficar de castigo lá depois preenchendo uma planilha ali, tá? Ver quanto é que gasta, tem que fazer a apresentação para o pastor daí, tá? Bom, boa noite, irmãos. Hoje acho que acredito que o pastor não venha falar tão tecnicamente, né? Então, quarta-feira que vem vai ser o último dia vamos dizer assim, dessa série, primeira série, acho que de finanças, né? Então, eu falei um pouco, depois o Frank falou bastante, e assim, bem apropriado a fala. Daí o Oswaldo veio trazendo um testemunho de vida, assim, de encaminhamento na presença de Deus, né? E eu fecho essa parte aqui, eu só gostaria daí para a gente fazer um retrospecto, né? Daquilo que a gente falou, vai ser bem rápido. Hoje a gente acho que deve terminar mais ou menos umas 11 horas. E daí a gente vai para casa satisfeito. Deixa eu tirar isso aqui que deu calor. Bom, então comentamos ali, né?
tinha um programa que falava assim, e o salário, ó, né? Desse tamanhozinho. A gente tem o salário, ou a fonte de receita, enfim, né? E a gente tem várias obrigações. Diz que tem um ditado que diz assim, obedece manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falo assim, manda quem pode, obedece quem tem... O que é isso aqui? Dívida, né? Porque se discutir com o chefe, perdeu, você não tem nem como pagar as suas dívidas. Então, acho que o ditado mais apropriado seria assim, manda quem pode, obedece quem tem dívida. E a gente tem lá várias dívidas. Dependendo do como a gente encara aquilo que a gente recebe e as dívidas, a gente pode tornar as dívidas aqui, né, ou as despesas que nós temos aqui, maiores que a receita. Isso é o comprometimento. Vamos lá, Valmir. Daí nós colocamos, né, que o Wesley, ele era meio xiita nessa questão de finanças. E depois tem 4, a gente vai ver lá na uma das últimas telas, há 4 assim, recomendações que ele passa. Mas em termos, né, nós somos dispenseiros, isso aqui o Frank falou bastante, da questão de sermos dispenseiros ou mordomos de Deus na questão das finanças, enfim, todos os bens que Ele nos dá. E ele coloca como ponto primário aqui, né, como ponto primeiro, ganhe o máximo que puder, até o pastor domingo pela manhã, ele comentou esses 3 pontos. Ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder e contribua o máximo que puder. Vamos lá? Nós vimos aí que uma expectativa de vida do brasileiro, ele vai subindo. E hoje a gente tem assim, né? Mulheres vivendo mais que os homens. Já era, né? Acho que talvez não fazem nada, brincadeira. Óbvio, tem uma expectativa de vida maior, isso é cientificamente comprovado, né? E a gente vê, assim, homem vivendo em 2010, no censo do IBGE de 2010, 69 anos e 7 meses de vida aqui, e mulheres 77,3. Então, as mulheres vivem mais. Como se preparar para esse futuro? Tenho receita, não tenho? Como é que vai ficar? Né? Dependo exclusivamente do meu esposo, e daí como é que eu faço se a renda não for suficiente? Enfim, né, um pensamento aí para a gente. Né? E os brasileiros acima de 65 anos aqui devem quadruplicar até 2060. Eu não sei se eu vou estar aqui, se morri, se Deus levou, enfim, né? Mas é um cenário, eu falo assim, assustador. Né? A idade de 65 anos aqui, brasileiros acima de 65, quadruplicar. Aí a gente vê o quê? Qual é o problema disso? A Previdência oficial, né, será que vai ter condições de arcar com esse custo todo? Probabilidade é não, né? A gente já vive num déficit aqui bastante complicado. Então, como se preparar para esse futuro? Vamos lá? Bom, ok, pode passar isso aqui, é só um cenário em termos de dívida, né, da família, vai lá, pode passar, por favor. Aqui falando, já mais recente, né, em setembro de 2013, que o endividamento aqui já passa a 45%, ok, vamos lá. Aqui os consumidores eletrônicos, né, as compras eletrônicas, isso aqui eu falo que é muito mais do supérfluo do que necessidade mesmo. O Frank comentou desejo versus a necessidade, né? Mas era necessidade, tinha um outro lá, desejo qualificado, qual que era lá, Frank? Assim, tinha mais outro item lá que eu acabei esquecendo, né? Necessidade qualificada, né? Necessidade qualificada e desejo, né? Então, eu vejo esse cenário aqui muito mais um desejo do que propriamente, assim, é uma necessidade. É o comércio eletrônico, né? A compra por meio eletrônico. Vamos lá? Pode passar? Os tópicos, a gente falou motivo de separação,
fontes de receita, fontes de despesas, como fazer de orçamento, as despesas obrigatórias que nós vamos trabalhar hoje, né? Despesas obrigatórias e planilha de sua aposentadoria. Pode ir? A gente viu ali que um dos motivos mais acentuados hoje na sociedade, isso a gente até mostrou um vídeo aqui, né? Reportagem do Jornal Nacional lá. É uma série de reportagens que passaram há 3 semanas atrás. Aí um dos principais motivos aqui é o descontrole financeiro, as dívidas. Vamos lá? E até que a dívida nos separe, a gente tem um voto, né, de felicidade, mas quando o bolso começa a furar e não ter bolso, será que eu topo ir até o final mesmo, até que a morte nos separe ou até que a dívida nos separe? Toca o barco? As fontes de receitas, a gente falou assim, que tem uma principal que normalmente é fixa, aqui acho que só o Frank consegue alavancar, né, a receita aqui. Eu sou assalariado. Quem é profissional liberal aqui? Fábio. Quem mais? Só o resto é tudo da classe trabalhadora que sustenta esse país aqui. Brincadeira. Mas eu tenho lá salário, pro labore, aposentadoria, um cartão de alimentação que eu posso considerar lá. As fontes extras. Também posso dar aulas particulares, fazer trabalhos manuais aqui e serviços particulares. Toca o barco? As fontes de receita. Que período de pagamento o seu contra-cheque cobre? Recebo sempre no dia 5. Até que dia que vai esse dinheiro? O meu eu falo assim, recebo no dia 20, literalmente é o dia do pagamento. Pago todas as contas e daí? Frank, passa o final do mês? Né, como chegar até o final do mês? E hoje a nossa conversa é muito mais do passar o final do mês. É como você fazer uma reserva para emergências, e a gente vai ver isso. Você pode aumentar sua renda ou não, né? Contar com dinheiro antes da hora, né, para aquele que tem a possibilidade ali de comissões e tal. E outra situação bastante importante aqui, pessoal, limite de limite de cheque especial e cartão não é renda tua. Você vai uma hora, você vai ter que pagar. Então eu posso incorporar isso, mas vai chegar um determinado momento que, opa, o banco vai bater na tua porta lá, devolve aqui o teu limite, né? Até nós comentamos aqui que o gerente bonzinho, aquele do banco, né, aquele que vai lá, pô, o cara aumentou meu limite, sem eu pedir. Eu estava quase estourando o limite, o gerente foi lá e aumentou o limite. Está quase estourando novamente, foi lá e aumentou. Isso é uma bola de neve. Vai passar com um rolo compressor na tua renda, nas tuas receitas lá, que você não tem tamanho, né? E para repactuar, como a taxa de juros do cheque especial é baixa, né? Acho que deve ser 0,5% ao ano. Deve estar uns 8, 9, 10% ao mês. Isso é que eu estou falando, é a bola de neve. Toca o barco? As despesas, normalmente a gente tem algumas fixas, né? Dízimo, aqui varia pouco, né? Luz, água, fone, a não ser que eu gaste bastante. Aí eu perguntei até assim, quem tem conta pré-pago? Daqui, vamos fazer uma pesquisa rapidinho. Quem tem conta pré-pago aqui no celular? Tem controle efetivo desse, daí o de 5, 10, 15 vai. Né, vai lá, acabou, daí eu vou lá, esse eu não tenho controle. Né, isso é o maior dificultador aqui na questão do telefone que é pré-pago. Despesas extraordinárias, eu tenho impostos, matrícula, está acabando, né, os problemas aqui de impostos, pelo menos esse ano, mas janeiro vem aí. Silvio Santos vem aí, né? Fruit vem aí. O Estado vem aí, porque ele vai estabelecer aí um período de impostos, né? É IPTU, é matrícula, daí eles dão um benefício ali do IPVA, se você pagar antecipado, tem que fazer o cálculo para ver se compensa pagar antecipadamente ou não, né?
As extraordinárias, tratamento de saúde, morte de familiar, conserto do carro. Pô, estou saindo do estacionamento, né? Bati, o que eu faço? É o meu e do vizinho, o meu e do, né? Ou não tenho, ou risquei o carro, né? Fui fazer uma visita divisa com o rio lá, Barigui, fui com o meu carro, quando voltei só escutei um barulho de lataria batendo, ferro batendo. Quando cheguei em casa, o carro cheio de lama, no dia seguinte lavei, quando fui ver tinha um risco do para-choque até a porta de trás, né? Na altura assim daquela soleira. O que você faz? Não está previsto, né? Quando você vai pintar uma porta dessa? Quanto sai? É esses extraordinários aí que a gente não tem como prever. As despesas programadas. Eu quero fazer um investimento, eu quero ter uma despesa. Pô, minha viagem dos sonhos. Eu tenho que fazer essa programação. Filho indo estudar nos Estados Unidos, sei lá onde, né? Eu tenho que fazer essa programação. Mostrei para vocês uma planilha, eu vou distribuir novamente aqui. Quem usou a planilha? Não vale mentir, hein? Nariz cresce. Alguém usou a planilha? Dos que estavam aqui? Usou, né? Você usa, né? Comecei. Depois a gente vai ver assim, pessoal, o grande furo, eu estava até conversando com o Mário e Timura, fala assim, a hora que a gente dá uma melhorada nas receitas e vê assim, pô, está sobrando um pouquinho, eu relaxo. Eu relaxei, mas até um determinado momento ele foi firme no controle dos gastos. Então, assim, a gente tem que ter... Opa, o que está voltando? Hã? Está puxando meu tapete, né? Volta lá. Aí. Então, essa despesa aqui, depois vou passar para vocês ali, é uma planilha bem simples ali, tem Excel já prontinha, vocês não precisam fazer absolutamente nada. Talvez mudar lá o nome da despesa que vocês utilizam, ela já é autossomatória. Tá? Então, é tranquilo ali fazer esse acompanhamento. Só que eu tenho que ter o hábito. Tá? Tem que ter o hábito para preencher isso aqui. Ok? Toca o barco? Nós começamos assim, como fazer esse orçamento familiar, então? Começo pelas receitas que eu tenho e vou lá relacionando diariamente. Aqui está mensalmente, anualmente? Não, está diariamente. Mas é assim, é muito cansativo ficar lá anotando aquilo ali. É complicado, né? Pô, mas não tenho. Se eu conseguir imprimir aquele papelzinho lá, o gasto, se eu tiver aquele controlezinho, guarda. Chega no final do dia, ao invés de assistir novela, né, ou, sei lá, outro programa qualquer, primeira coisa, você não vai gastar mais do que 5 minutos para alimentar. Né, e é rapidinho. Para se transformar num hábito, então, para eu ter essa disciplina, tem que ser 90 dias. Você começou a anotar, vai lá, usa, por 90 dias, se torna um hábito. Isso isso é um estudo científico, correr, ir para a academia, né, curso de inglês, passou os 90 dias e aí vira hábito, tá? Ok, pode passar? Tranquilo, pode passar? Despesas invisíveis, né, que a gente falou, são aquelas despesas de pequeno valor, onde realmente eu não tenho controle disso aqui. Ninguém me dá uma notinha, você vai em panificadora, o pessoal te dá um comprovante lá? Não dá, né? R$10,50. Pô, mas para lembrar que eu gastei R$10,50 na segunda, se eu for anotar só na sexta, já foi R$10,50 na segunda, na terça, na quarta, na quinta, aí eu não tenho controle nenhum. E como vai esse recurso aqui, né? Como vai e a gente não percebe. É o cafezinho, me ajudem aí. Chocolate, aquela sorvete, né? Quanto que é um sorvete? Baratinho, mas é na segunda, na terça, na quarta.
É a coca, é o sanduíche, sei lá o quê, né? Aquela saída com os amigos rápido e que você vai gastar, não tem controle. Cartão de crédito. Pessoal, grande parte da população brasileira, onde está o problema do endividamento da família. Ter dívida não é pecado. Agora, o problema é você estar endividado no sentido de, né, a água não está aqui, né? Você já passou, você já está na ponta dos pés, já passou do teu nariz, já está aqui em cima. Né? De vez em quando você tem que bater lá no chão, subir, respirar, mas a dívida passou já do limite, né? Grande parte do endividamento das famílias estão aqui, ó, cartão de crédito. Nós estávamos conversando, acho que o Mário comentou, André também, né? Eu tenho o hábito, gasolina. Eu tenho que colocar toda semana. Então, se eu usar o cartão de crédito, bom, primeiro, a gente viu algumas vantagens e desvantagens do cartão. Ele é ruim? Não, não é. A Edneia estava comentando que assistiu uma palestra, né? O cara chega lá, pastor, esse cartão aqui é do diabo. Daí o pastor, então tá, me traz a fatura, vamos ver o que o diabo gastou e o que você gastou. Então, o que o diabo gastou? Cinema. Ele foi lá? Não foi, foi eu que fui lá. Sorvete. Então, gente, o cartão não é um pecado ter o cartão. Assim, o descontrole é que você torna você endividado. E os juros do cartão de crédito é superior ao cartão, superior à taxa de juros do limite de cheque especial. Então, se você fica endividado aqui, fica endividado no cheque especial, o que você faz? Chora, né? Põe a mão na garganta aqui, nos dois lados, puxa e abre a boca, né? Porque isso pesa bastante e a gente não percebe, né? Se eu pagar somente o limite. O Banco Central, ele, preocupado com essa questão aí, o limite mínimo de pagamento da fatura era 10%. Este ano foi para 15% e o ano que vem vai para 20% o pagamento. Para mim tinha que ser um pouco, o patamar tinha que ser maior. Porque a grande parte do endividamento das famílias aqui, ó, cartão de crédito. Por quê, né? Eu lembro quando aquele figura lá no canto, né? Era pequenininho, olha, não tem dinheiro, pai não tem dinheiro, passa cartão. Como se dinheiro caísse do céu, né? Vai aparecer, chegou o cara que usa a planilha, ó, trouxe até a planilha preenchida ali, ó. Como se dinheiro caísse do céu em cartão de crédito. Né? Não tem, vai ter lá a tua cobrança. O banco vai cobrar da mesma forma. E uma vez negativado aqui, dificilmente você vai ter novamente o cartão de crédito. Experiência, não vou falar própria, né? Mas por trabalhar numa instituição financeira. Os gastos supérfluos aí, eu não vou falar da posição do Wesley, né? Que aí pega. Eu vou deixar. Ok? Pode passar? Ok, toca o barco ali. Quem que comentou essa frase aqui? Domingo também, né? Eu não lembro quem que estava falando e usou essa frase aqui. O que é status? É você comprar aquilo que não precisa, com o dinheiro que você não tem, para agradar aquele que você não gosta. Aí emendaram, né? Para assim, para falar, ou para se fazer da pessoa que você não é. Isso aqui é status. Pô, meu vizinho comprou aquele carro. Eu vou me endividar, mas vou comprar um igual ou melhor. Para quê? Se aparecer, passar do limite que você pode. Estão compreendendo, pessoal? Celular, né? Agora tem um iPhone, quanto? 5S.
Bom, eu tenho 5. Ah, não, mas o 5S, eu não sei nem qual a diferença, mas eu tenho que ter o 5S, porque o meu amigo lá tem o 5S. Não sei nem para que serve o S, né? Mas estou lá. Ok? Vamos lá? Só revisão, né, pessoal? Filhos, a gente comentou assim, vocês têm lá, criança, preocupações ali, levar as compras do dia a dia. Tem pessoal aqui ainda que ainda não tem filho, mas vai ter, ou já teve. Se me corrijam ali se não é isso aqui, né? Vai no mercado, quer pegar tudo o que vê, né? E normalmente, supermercado, eles colocam os doces prateleira de cima, para a criança ficar pulando. Não, é na altura da criançada. Aí você vai, é aquele lá, né? Aquela mãozinha passando, pegando, né? Quando não faz birra para chamar atenção, daí você acaba comprando, né? Problema das marcas e não do produto, você acaba pagando, tendo um custo mais elevado porque você paga a marca. Depois a gente vai ver uma tela aqui que eu fiquei assustado, né, com o resultado de uma pesquisa aqui. E os filhos precisam participar lá do orçamento familiar. O que eles podem contribuir? Redução de luz, banheiro, chuveiro, né? Entra lá, esquece da vida, né? Fica lá 2 horas tomando banho, e a mãe, sai daí, sai daí. Daí manda o pai lá para o pai dar um jeito. E não tem problema nenhum, mas quanto gasta, né? E aqui você pode até fazer uma troca com a criança, né? Se a gente reduzir a conta de luz, você pode comprar determinada coisa. Tem que fazer essa conta para que ele entenda. Ok, próximo. Mesada. Isso aqui para criança, né? Eu falei, eu tinha uma criança crescida já, né? 19 anos indo para a faculdade, e eu dava um cartão ao invés de dinheiro, sabe aquela do pai? Tá vendo o perigo aí do não gastar? Vem até bombeiro para pagar o incêndio aí da dívida. Chega ali, me dá 15 para gasolina, me dá 20, me dá 50. 15 era muito pouco, né? Mas foi o tempo lá que a gasolina era um pouco mais barata. Me dá 20, me dá 30, me dá 40, me dá 50. E você? Então tá, você vai ter um cartãozinho aqui para... Estabelece lá um limite, os bancos fazem isso. Esse é o teu limite. Só vai gastar até esse limite. Aí a vergonha né? Vai passar no posto, não sabe quanto gastou, né? Daí chega lá, olha, tem que tirar a gasolina aqui, porque o cartão não... Ou daí chama o pai correndo, né? Me ajuda aqui, vem aqui, por favor, porque não tem mais dinheiro no cartão. A mesada, ou esse cartão mesada, ele auxilia em muito os filhos. Eu não tinha esse compromisso aí com eles, né? Mas a Edneia dava o mesada para o Fábio e para a Lisiane. Gasta aquilo que tem. Eu falo assim, não é porque é mulher, né? Acho que era por causa que era a Lisiane. Fábio me empresta dinheiro aí. Gastava o dela e queria um adiantamento da mesada do mês subsequente. Então, para a criança, pessoal, eu estou comentando assim, é pequenininho, mas na hora que começar a pegar consciência, procure estabelecer isso aqui, tá? Para que tenha cuidado com o seu recurso e gaste somente aquilo que uns vão fazer milagre com dinheiro, né? Eu falei assim, eu não conseguia entender como é que o meu sogro, eu não vou falar quanto eu ganho, né, mas eu ganhava mais que ele. E daí, algumas situações, né, sogro, eu não ia pedir, né, vergonha, vai lá, pede dinheiro para o sogro lá, porque precisa de algum socorro. E sempre tinha. E se for falar o salário dele, dentro da expectativa aí de uma aposentadoria oficial. Como é que pode, né? Acontecer milagres na mão, e aí a gente fala do justo, aquilo que o Frank falou bastante, né? Da seriedade, dízimo,
ser fiel, ser um mordomo, Deus honra. Então, o que a gente está vendo nesse período aqui, né, desse mês todo aqui, de outubro, é para falar da seriedade que a gente tem na mordomia, dos recursos que Deus nos dá e de que Ele é justo e fiel naquilo que a gente, se a gente administrar os recursos de maneira sábia. Toca o barco. Olha aqui, ó, influência das crianças brasileiras na compra de produtos. E aí a gente começa o nosso bate-papo a partir desse aqui hoje. Olha aqui a pesquisa, pessoal. Dispostas a pagar mais pela marca que o filho... Alguém está enxergando aqui? O que diz ali? Pede. 71% das famílias, se o filho pedir, quero um Nike, qualquer coisa aí, 71% das famílias vão lá e compram o Nike. Ah, é 10 vezes no cartão. À vista, quanto que é? Ah, é o mesmo preço. 10 vezes. Não junta o recurso ou compra um tênis, eu vou falar similar, né? Com a mesma funcionalidade, só que é outra marca. Então, isso aqui me assustou bastante, né? 71% vão pela marca. Significa o quê, então? Eu estou pagando mais caro, talvez até pelo mesmo produto. Não, mas é Nike, né? Ok? Toca o barco lá. E eu começo, a partir de hoje, ali, falando o seguinte ali. Despesas obrigatórias. Esforços para poder pagar. Eu considero assim, algumas despesas dessas, a gente falou lá, né? Eu tenho o meu quadro de dívidas, tem algumas que não posso negociar, né? Posso tentar economizar luz, água, telefone, combustível, enfim, posso tentar trabalhar, enxugar isso aqui. Agora, tem umas assim que eu considero assim ser de caráter prioritário para você ter o esforço aqui de pagar. A primeira delas aqui é a questão de seguro. Primeiro, né, pessoal? Seguro é o tipo do produto ali, né, que a gente espera não utilizar. Você faz um seguro de carro, você espera bater o carro? Não, eu quero bater, porque eu quero utilizar isso aqui. Vocês esperam ter o seguro de carro para poder utilizar seguro? Eu não. Mas se você não tiver e acidentalmente você bater, ou alguém bater em você. Não, mas eu tenho o meu... Daí tem as mensagens que mandam para a gente aí nos e-mail, uma situação assim, era uma Ferrari e um Corcel 1. Daí mandaram uma foto, né? Os dois bateram, o culpado foi o Corcel 1, e o cara sai do carro, cada um paga o seu. Corcel 1, você... 1.000, 2.000 aí, dependendo do impacto, você acaba pagando. E a Ferrari que você tem? Então, tem algumas coisas assim que envolvem risco na nossa vida. A gente não pode prever que vai acontecer, mas eu posso prevenir. A prevenção é no sentido de ter garantia aqui, tanto da vida como do bem patrimonial. Não vou dar aula de seguro aqui, que não sou nem apropriado, né? Talvez teu pai possa vir aqui falar um pouco melhor sobre isso aqui. Mas, pessoal, na minha consideração, assim, tem que ter. Eu acompanhei uma família aqui da igreja, com bastante dificuldade financeira, e quando faleceu o marido, a família, eu falo assim, né? Acho que a orientação lá, ele acho que tinha uns 3, 4 seguros. 1 ou 2, assim, de valores baixos e 2 valores razoáveis para cobertura. Tinha um financiamento habitacional, eu orientei, vai lá e banco A ou B ou C, não interessa, vai lá e pede a quitação, já que o comprometimento da renda era única e exclusivamente do marido.
Tem seguro? Não sei. Esse é o outro problema, né? Quando a gente fala da discussão familiar, do entendimento de quanto um ganha, quanto o outro ganha, é inclusive na questão aqui de saber se tem seguro ou não. Bom, eu não sei. Bom, então dá uma ligada na empresa onde trabalha, vê lá, porque normalmente no contra-cheque já vem descontado lá, seguro A, B ou C, ou olha no extrato bancário para ver se aparece seguro. Se tiver lá desconto de seguro, é porque tem a pólice. Daí a gente tenta descobrir qual é a seguradora. Quitou, pode ajudar os filhos, quitou o apartamento, pode ajudar os filhos, ficou numa situação relativamente saudável. Quem prevê morte? Chico Xavier, né? Brincadeira, né, gente? Estou falando aqui, mas brincando, né? Mas ninguém prevê. Né? Ninguém prevê morte aqui. Eu, se falar, olha, amanhã vem te chamar, acho que só teve um na Bíblia que eu vi um caso, né? O rei Ezequias, ó, acerta a conta, acerta tuas contas aqui, dentre outras, né? Que logo, logo eu venho aqui te chamar. Daí ele conseguiu um adiantamento, né? Foi lá, né? Boca no chão, saco de cinza, pediu para o profeta intercedeu, ganhou um adiantamento lá de 15 anos. Mas quantos, né, terão esse... Tem horas que não vem, é um recado só, né? Infartou. Não tem outra alternativa. Então, eu considero assim, quantos tem seguro aqui? Só para... Eu não estou vendendo seguro não, tá? Quantos tem? Bacana. Pessoal, isso aqui é um esforço, eu estou comentando assim, é um esforço para a tua família ficar garantida. Né? Para você ficar garantido em alguns aspectos. Né? Em 96, a gente vinha de Guarapuava e eu acabei rodando na pista e perda total no carro. O carro estava quitado na época, tal, né? Mas e se eu não tiver seguro? Como eu rodei, eu acabei batendo num caminhão. O caminhão ficou, acho que, uns 10 dias parado. Então, a seguradora acabou cobrindo, inclusive, aí eles chamam de lucro cessante. É o custo do caminhão lá por ter ficado parado. E se não tivesse essa cobertura na pólice, o motorista, ó, isso aqui é meu sustento. Entendem isso, gente? Então, seguro assim não é ruim. Não preciso ter, né, absurdos seguros, 20 seguros ali, porque o banco está empurrando para você comprar. Tá? Veja dentro do teu orçamento. Se não conseguir pagar um plano integral, pague o mínimo. Muitas vezes assim, ó, agora, esse período, eu não tenho como pagar um seguro do carro total. Pague contra terceiros, talvez. Né? Mas não deixe, né, de ter essa garantia aqui. Procure efetuar cotações em várias companhias de seguro e compare as coberturas. Eu tenho que pedir orçamentos, até para ver o que essa está cobrindo, não cobre, vidros do carro, enfim, né? Faça comparativos, item a item. Seguro de vida, a mesma coisa, o que está cobrindo? Se tem doença pré-existente, se não tem, enfim. Ok, gente? Mas assim, é um item fundamental que eu considero assim como despesa obrigatória. Então, esse aqui, olha lá a palavra, pessoal. Esforço para poder pagar. Eu posso economizar no sorvete, no cinema, na luz, em casa, enfim, no pacote completo da GVT, HB, sei lá o que mais aí, porque eu tenho lá 400 canais, assisto 10, mas eu tenho lá os 400 canais. Isso você pode economizar, para poder pagar esse tipo de despesa aqui. Segundo tipo, por favor, plano de previdência. Muitas vezes, você pode ter o seguinte, não ter aquele seguro de vida
E tem companhias que trazem assim, um plano de previdência conjugado com seguro de vida, que normalmente é mais barato. Então, estudem essa situação também, tá? Eu posso ter... O que é o plano de previdência? Garantia do quê? Está lá, né? Valor de complemento da aposentadoria. Pô, meu salário hoje... Quem que pode falar o seu salário aí? Vamos dar um exemplo, tá? Meu salário, R$8.000. Daí, chego lá, 35 anos de trabalho, dou entrada lá no INSS, se aposentou. No mês subsequente, quantos você vai estar ganhando? Você saiu do seu emprego, tá? Quantos você vai estar ganhando? Os 8.000? Hã? 3, no máximo. Olha lá, 3, né? Eu fui dar entrada na minha aposentadoria um tempo atrás, daí fui lá, 36 anos e 7 meses de trabalho. Aí fui lá, tal, né? Pago sobre o teto. Quanto que é o teto? 10 salários mínimos. Eu pago sobre 10 salários mínimos, que é o teto. 10 salários hoje daria quanto? Ok, 490, né? Mas se desconta lá por, né? Lá em cima. Tá, 490. Aí fui lá, bom, quanto que será que eu vou ganhar, né? 2.300 e alguma coisa. Pô, 36 anos, 7 meses de trabalho. Então, você com uma renda de 8 num determinado mês, no mês subsequente você está ganhando o 2 e pouco, 3.000, vamos colocar um teto ali de R$3.000. Cobre suas despesas, né? Cobre ou não? Lógico que não, né, gente? Não tem matemática, né? Eu sou ruim de matemática, né? Não cobre. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a preparação de uma aposentadoria complementar. Ah, quanto é que você quer ganhar? E aí, pessoal, o Frank até comentou, fez um cálculo, né, Frank? Se eu começar a fazer um depósito com idade X, eu vou chegar lá com... Ó, escutaram ali? Se começar, teu filho nasceu, você começar a aportar R$200 por mês, 36 anos, vai ter R$1 milhão. Se chegar aos 65 anos de idade, vai ter R$2 milhões. O cara é milionário. Você criou um filho milionário, né? Não é isso? Então, daí eu fiz um outro cálculo. Se eu tivesse 30 anos de idade, em um período de 35 de investimento, com uma taxa de juros aí de 8% ao ano, não está aí, tá? Só estou fazendo os cálculos aqui de cabeça. Você vai ter lá 646 milhões, 646 mil. Se você começar a postergar, começar aos 35 anos de idade, e fizer uma programação para 30 anos, você vai ter 425 mil. Significa o quê, então? Quanto mais novo, eu vou ajuntar mais. É aquilo que o Frank falou. Se eu começar a poupar R$200 para o filho que nasceu agora, ele vai chegar com 36 anos de idade e vai ter R$1 milhão na conta. E para que serve isso aqui? Não é só para aquele que é o aposentado do INSS, não. Eu falo assim, principalmente para aquele que é o profissional liberal. O profissional liberal paga, acho que não chega a pagar o teto, normalmente, né? Os contadores aí acabam, não estou falando da igreja aqui, tá? Os contadores acabam, não, paga sobre o mínimo. Por quê? Você tem uma atividade profissional. Tá, daí vai receber lá, sei lá quanto aí, 600, 700, 800 reais de previdência oficial, e só isso.
Tá, e se acabar, se a empresa falir, se eu não tiver mais condições de tocar, é só isso que eu vou ganhar. Então, para o trabalhador que é autônomo ou tem uma empresa, ele tem que começar a contribuir aqui e fazer a sua previdência, né? Então, analise aqui, melhor opção, é uma sigla louca aqui, PGBL, VGBL, depois eu tenho um papelzinho que eu vou entregar aqui, é um resuminho do que é uma característica ou outra, porque vai diferenciar, depende da atividade profissional no sentido, se eu sou profissional liberal ou empresário, ou se eu tenho contrato ou carteira assinada, se eu sou seletista, por exemplo, ou estatutário. Tá, eu tenho um cálculo aqui específico para isso, né? Que dependendo do plano aqui, você só pode fazer contribuição de 12% da tua renda bruta. A receita não aceita mais do que 12%. Você pode contribuir com mais? Pode, só que só pode deduzir no teu imposto de renda 12%. Então, por exemplo, no meu plano de previdência aqui, eu comecei até formar um saldo gerador um pouquinho mais tarde. Eu contribuía com 6%, 7%, e nos últimos 3 anos aqui eu taquei ele lá 12%. Como é a minha empresa, e tem algumas empresas que fazem isso, né? Se eu contribuir com 6, ela deposita 6. Se eu contribuir com 12, ela deposita 12. É um fundo de previdência, né? Um fundo de pensão. Qual é o investimento que você deposita 1 e no final do mês você tem 2? Tem algum investimento financeiro dessa natureza? Não tem, né? É o fundo de pensão que algumas empresas bancam, né? Em termos de patrocinadora. Tá? Tem algumas aí, né? Vários fundos de pensão, inclusive algumas entidades privadas. Então, pessoal, comece com o mínimo possível. Quando? Ah, mas eu tenho 36, 38, eu tenho 40. Começa hoje. Tenha um esforço de começar a contribuir. Aí eu vou ter que apertar, né? O cinto aqui, vou ter que puxar, respirar, apertar o cinto e puxar o cinto para a casinha. Vou passar fome? Vou. Aquelas guloseimas todas aí que a gente... Mas tem que fazer, pessoal. Isso eu estou comentando assim, eu até gostaria que tivesse mais jovens aqui. Porque a gente não pensa na aposentadoria. Olha ali, ó. Edição do dia 7 de outubro de 2013. Mais da metade da população do Brasil não investe em aposentadoria. Significa o quê? Ah, eu vou na cola aí da Previdência Oficial. E daí tem o descasamento. Chega lá no final, a hora que vai se aposentar, o choque do meu salário, do que eu recebia, dos 8 mil lá, para 3 mil reais. Onde está os 5? Daí eu começo a falar mal do governo, eu começo a falar isso, eu começo a falar aquilo, né? Tem que mudar o patamar de vida, muitas vezes até vender. Aí eu começo a vender, meu carro era do último ano, daí eu já começo a ficar com um carro de 5, 6, 7, 8, 9, né? Compro o Fusquinha 66. É essa a condição que você vai conseguir pagar. Ah, provavelmente os filhos vão estar criados, né? Eu penso isso, né? Os filhos vão estar criados, não vou ter gastos. Eu acho que com 3 mil dá para viver. Bom, veja lá na frente se vai dar. Daí a gente fica velho, começam a vir o quê? Os remédios. Pessoal, isso a gente está falando assim, talvez choque até um pouco, né? Algumas coisas a gente não prevê, algumas não. Todas a gente não consegue prever, mas eu posso prevenir. 2 verbos, até a pronúncia meio parecida, né? Radical talvez seja meio parecido, mas um é prevenção e a outra é previsão. Não consigo fazer previsão, mas eu posso fazer uma prevenção. Pode tocar? Plano de saúde. Esse aqui é o bicho, né?
Seguro também vai acontecendo isso. A gente vai aumentando de faixa etária, fica mais barato, né? Não, fica mais caro. A probabilidade de eu usar um seguro de vida a partir dos 50, 60, teve um médico que me falou assim uma vez, né? Olha, jovens morrem muitos, velhos, todos. Não tem segredo, o cara não está falando mentira. Velho morre todos. Até o Austragésilo de Ataíde, né? Acho que 103 anos. Quem que é o outro que morreu aí, o arquiteto lá? Oscar Niemeyer, Aracide Almeida, sei lá quem mais, né? Tem um centenário aqui, né? Mas é 100, não passa disso. Então, nós somos finitos, né? Isso é previsão. Não tenho como prever quantos anos eu vou viver. E saúde, pessoal, faça pelo menos aqui com coberturas mínimas. Ah, mas é isso, é isso. A gente teve uma situação na família, e é meio complicado falar, mas o atendimento, daí levaram para um hospital. Daí chegou lá, o primeiro hospital que acharam no caminho, parou. Né? Meu sogro, olha o impacto, né? Estou comentando assim, plano de saúde, tanto para filho, para pais, enfim, né? Para você. Aí chegamos lá, ó, direto na UTI. Se tivesse até um atendimento antes, não. Pela situação que estava, quadro UTI. Como é que tirar da UTI se a situação era de risco de morte? Não tinha possibilidade. Daí começamos a pensar, né? Bom, quanto que era a diária? 6.000 e pouco. 6.000 reais a diária. Bom, todo mundo tem 6.000 reais para pagar uma diária, né? Daí foi 10 dias, 12 dias. Daí não é só diária, daí tem fisioterapeuta, não tem nenhum médico aqui, né? Mas aí vai lá, medicamento, enfim, a conta ficou relativamente pequena, nesses 10, 12 dias ali. Se a gente tem um plano de saúde, mínimo que for, talvez cobrisse uma parte lá. Não tinha plano de saúde. Quem paga a conta? Aí a gente vai lá negociar, olha, faz isso, diminui aquilo. Lá. Aí o hospital chegou, é esse valor e pronto. O que você faz? Tem que pagar. Da onde? Ah, sou na Casa da Moeda, ali tem uma maquininha de fazer nota lá no fundo de casa lá e saio girando, né? Então, essas são as prevenções que a gente tem que fazer, pessoal. Compreendem isso? Eu estou comentando assim, sério, mas é um assunto que muitas vezes a gente não fala na igreja isso aqui, né? Para a gente falar seguro, o que a gente tem que falar? Inseguro. Ou acidente, ou morte. Quem gosta de falar de morte? Tá, sai daí, né? Conta uma piada que veio um anjo buscar um cara, e o cara era cabeludão, né? Barba e tal, e o cara... Aí a morte chegou para ele, bateu assim no ombro, ó, 2 horas da tarde, eu vou te encontrar aqui e vou te levar. Aí o cara, pô, o que eu vou fazer agora, né? O cara cabeludo, barbudo, foi lá, raspou o cabelo, tirou a barba, e 2 horas estava lá no local. Daí a morte chega, olha, o tal do anjo, né? Olha, cadê aquele cabeludo e barbudo e tal? Ah, não achei. Ah, então vou levar aquele careca ali mesmo. Então não tem hora que chega a coisa e vai ser esse mesmo, né? Vai falecer. Não tem o chamado aí, 2 horas da tarde, vem te buscar, né? Também, pessoal, analise as opções aqui das companhias, coberturas, prazos de carência. Tem várias companhias aqui para vocês fazerem. Coloquem no papel, veja todas as coberturas para plano de saúde. Quem tem aqui? Ok. O pessoal está
Está nas obrigações aí, né? Pelo menos a grande maioria. Item fundamental aqui. Até agora nós falamos assim, ó. Faça o controle das tuas despesas, né? Começo pelas receitas. O que eu tenho de despesas? Vamos, me ajudem. As fixas. O que mais? As extraordinárias. Vamos agrupar nessas duas, né? Então, eu tenho lá quanto eu ganho, as despesas fixas e extraordinárias. Aquelas de investimento lá que eu quero ter, né? Aí eu tenho, sobrou alguma coisa? Como é que está aí, pessoal? Sobrou alguma coisa aí? Quantos sobram ali, só para fazer, vai? Eu vou até fechar o olho. Quantos sobram? Menos que eu gostaria? Menos que eu gostaria, tem sobrado. E aí está o grande segredo. Reserva para emergências. É como se fosse assim, é o dízimo para você. A gente já tirou o dízimo para Deus lá nas despesas fixas. Agora eu estou tirando assim, o dízimo para você. Procure ter pelo menos 6 meses de despesas totais como reserva. O que significa isso? Que eu tenho que ajuntar de tal forma que os meus somatórios das despesas, todas aquelas despesas que a gente falou, as fixas, extraordinárias e as de investimentos, eu tenho que ter, no mínimo, 6 vezes isso aqui como reserva. Os mais entendidos aqui dizem assim, que é o prazo médio para você conseguir uma recolocação no trabalho. É óbvio que à medida que a gente vai ficando mais velho, a dificuldade vai aumentar. Imagine se você não tiver aqui essa despesa, esse valor poupado. A gente tem um conhecido da Edneia, capacitado, com capacitação muito boa, já trabalhou em várias empresas aqui de grande porte na região metropolitana, e de vez em quando, está demitido. O que você faz? Não quero sair daqui. Não, simplesmente o empregador rescinde o contrato de trabalho, faz a prestação de contas e acabou. Tenho reserva para bancar esse período aqui de desemprego? Principalmente se você for só vamos dizer assim, aquele que gerador de receita em casa. Quantas mulheres trabalham aqui fora de casa, né? Fora do serviço de casa? Quase todas. Tem lá. Está claro isso aqui, gente? Poupar 10% todo mês. Então, faz a conta, passa. Acho que talvez a conta fosse assim, olha. Eu tenho minha receita líquida, né? Não posso contar com a receita bruta, porque eu vou descontar lá várias coisas, né? Inclusive os empréstimos, se tem consignado, se tem isso, se tem aquilo. Fico líquido, né? Calculo lá o dízimo. Alguns querem falar sobre o bruto, não vou ser tão xiita assim, né, pastor? Eu passo por Frank, né? Dê quanto quiser, né? Dê quanto quiser. Mas tem lá o dízimo, que Deus tem colocado no teu coração lá, e é isso. Já tire os outros 10% para você, e daí vê se as despesas fixas, extraordinárias lá de investimento são suficientes. Não é. Então comece com 5%, 2%, mas tenha como objetivo 10% aqui do seu salário você já separar. Tá ok? Até para você formar aqui essa reserva aqui. Para que a gente está comentando essa reserva aqui, pessoal? Reserva para emergência. Por que a gente está falando que é para poupar? O que é uma reserva de emergência? Me ajudem?
Tempo de desemprego, o que mais? Uma doença. Ah, mas eu consegui prever a doença, então... Está lá, se o plano de cobertura, né, o plano de saúde não cobre, tem algumas situações onde o plano de saúde fala assim, essa doença aqui, não vou pagar. Morte de familiar, a gente já comentou aqui. E se não tivesse recurso? Eu vou pegar dinheiro emprestado em banco. Estou morto, né? Um parente que faleceu, mais eu. Desculpe a brincadeira, né? Mas é verdade, pessoal. Tem muitas vezes assim, é complicado, né? Eu falei assim, de vez em quando me arrumo umas alças de caixão aqui, pastor, na igreja aqui, que como a gente acaba tendo alguma experiência, né? Daí a família fica sensibilizada, até no ato do falecimento. A gente está comentando aqui, tem alguns seguros que cobrem a questão aí de sepultamento, translado, enfim, né? Que eu posso também verificar se tem essa possibilidade. E com valores bem abaixo, assim, daqueles que são praticados no dia que você vai lá fazer a preparação da documentação. E daí lá o pessoal não tem dó. Não pense que vão chorar com vocês. Se chorarem, é lágrimas de crocodilo. Vão te engolir. Aí daí oferecem isso, oferecem aquilo, e você vai sensibilizado e não tem hora para... Você não tem raciocínio, dependendo até do tipo de morte ou a situação que provocou, e você vai, né? Não, põe lá, põe na conta, e você vai colocando, são valores aí que você não programa, não se programa para aquilo. E tem a questão aí bastante incidente nisso. Então, viva com um percentual menor de sua renda e poupe. Por falar em poupança, hoje diz que é o Dia Mundial da Poupança. Eu recebi um torpedinho no meu, né, por trabalhar numa instituição financeira, Dia Mundial da Poupança. Nem sabia, né, nem lembrava. Daí trouxe uns bonequinhos aqui para que vocês, eu acho que dependendo da situação, eu acho que eu tenho até um para cada um lá depois. Mas assim, tem o hábito de poupança. Pelo menos esse 10% ali. Se conseguir mais, ok. Tranquilo aqui, gente? Aqui a gente tem algumas fases da vida. Por isso que eu comentei assim, eu até gostaria que tivesse mais jovens aqui. Então, a gente tem ali uma fase, né, de 20 a 30 anos. Tem alguns jovens que ainda estão ficando mais tempo em casa, né? 35, 40, né? A sopinha da mamãe está boa, por que eu vou sair de casa? E fica lá, né? Então, filhos ainda nessa fase que moram com os pais, e é um período, pessoal, que permite maior economia. Como o jovem da igreja metodista é disciplinado e segue as regras do John Wesley, que é, vamos lá, ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder e contribua o máximo que puder. O jovem da igreja vai no terceiro, pastor. Contribua o máximo que puder, mas não é na causa com os necessitados, é com ele mesmo. Né, gastam, assim até meio descabido. Tenho conversado muito em casa em relação a isso, olha, para que festança segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Se uma pipocada, se né, sei lá o que, satisfaz. Não é? Acho que talvez o jovem é mais no sentido assim, de estar juntos, do que propriamente vamos sei lá onde, lá gastar recurso. Então, é um período onde pode se economizar ao máximo. Normalmente, os pais bancam, né? Foi o tempo, né? Eu comento em casa lá, falo assim, olha, eu com 14 anos estava trabalhando e o dinheiro que pegava, a mãe, daqui. Não era daqui, né? Me sentia obrigado a chegar lá e falar, entregue aqui para ajudar a pagar as contas de casa. Né? Hoje, não, dá lá uma mesada, ainda me dá mesada, né? Fase ainda que estão se estabelecendo no mercado de trabalho, então não tem aquela
estou seguro agora no trabalho. Então, pode haver essa oscilação. Por isso, economize o máximo que puder. Até para essas eventualidades aí de desemprego. Poupe ao máximo. E aí, pessoal, aquela regrinha, no mínimo 10% daquilo que eu ganhar vai para a poupança. Formar aqui, não tem nem despesa aqui, né? Ajuda o pai aqui. Não tem nem despesa, então isso aqui, né, cubra 6 meses de sua despesa. Qual? Sei lá, do lanche que ele come, sei lá o quê. Né? Mas assim, economize o máximo que você puder. Aqui eu falo que até esse mínimo 10% aqui é mínimo mesmo, né? Pensar na aposentadoria, plano de previdência, INSS e saúde. Qual foi a regra aqui? Quanto antes eu poupar, começar a poupar, mais recurso eu vou ter. Posso me dar o luxo, 55 anos, quero me aposentar, não preciso nem esperar 65. Dependendo daquilo que eu for aportando. E, normalmente, esses planos de previdência, você tem a obrigatoriedade, né? Perdi o emprego, posso suspender 2 meses, não aportar, 3 meses, não aportar? Pode. Entrou um recurso legal, estou falando mais para os profissionais liberais, entrou um recurso bacana, o que eu faço? Troco um carro novo agora, pego aquele último tipo, não, o que eu vou fazer? Procure jogar num plano de aposentadoria ali, plano de previdência. Você pode ir fazendo aportes, independentemente da mensalidade que você paga. INSS, só volta um pouquinho, INSS, principalmente assim, tem muitos profissionais liberais que não pagam nem o INSS. Significa o quê? Se chegar lá com 55, quanto que é a idade ali, mínima, para aposentar homem? 65 de idade? Chegar a 65 de idade, vai pegar, faz um cálculo inteiro de todos os depósitos. Antes o pessoal tinha uma regra lá, que era, acho que os 10 últimos anos, você podia descarregar, aumentar a contribuição. Hoje não, ele pega todas as médias, todos os depósitos, a Previdência faz. Daí teu salário, desse tamanhozinho. Então, tenha também a responsabilidade aqui de contribuir com o INSS, mesmo que seja, não consigo pagar o teto de 10 salários. Pague o mínimo, mas tenha, né? Você também vai contar aqui para a tua aposentadoria. E o plano de saúde aqui que a gente já comentou. Vamos lá? 30 a 45, nós vamos chegar até os 120 aqui, tá? 30 a 45, fase onde já uma consolidação no mercado de trabalho, aí a preocupação, né? Maiores gastos. Eu acho que é a nossa média aí, né? Fala nossa média. Eu já estou fugindo do cálculo aqui, né? Mas eu tenho lá gasto com filhos. Filho tem gasto? Gera gastos? Cara, é fralda, é leite, não sei das quantas, é um cuidado todo com criança. Daí a criança vai crescendo e você fala assim, opa, consegui economizar na fralda. Daí vem a roupa. Antes a gente brincava, falava assim, né, para os filhos, antes eu conseguia escolher a roupa. Era qualquer marca. Hoje, 71% das famílias vão na marca e não no produto. Daí eu tenho gasto maior. Escola, normalmente a gente aprende assim, né? Coisa que você pode deixar para o filho é educação. Você vai procurar pagar o melhor colégio. Fica assim, né? Teve um período, olha, ia falar uma brincadeira aqui, mas não vale a pena. Estava eu fazendo faculdade, o Fábio fazendo faculdade, a Lisiane terminando o cursinho, se preparando para a faculdade. O valor era muito próximo aí de uma faculdade. Falei, e agora? O que eu faço, né? Então, se você não se programar, até com essa previdência que você pode gerar, né, para o filho, Frank, eu fazia isso aqui, aportava para eles lá na época, acho que era 100, eu comecei acho que com R$50,
e aportava. Chegou numa idade lá, ao invés de jogar para a educação, né, a Edneia troca de casa. Aí você vai trocar de casa, que normalmente, né? Brincadeira. Que normalmente você quer dar um upgrade também, né? Não é isso? Ah, eu tenho um apartamento assim, assim. Ah, eu quero melhorar. Então pega poupança, zera tudo que tem de poupança, de coisa, vende carro, fica com carro de menor valor e dá o upgrade na casa. Acontece isso com a gente. Então, se eu não tenho programado aqui, vai. Né? Daí eu começo a me endividar. Ao invés de pegar um valor menor de financiamento, eu pego um valor maior. Ah, mas cabe na prestação, cabe na minha renda. E aquelas despesas que não previstas, como é que eu faço? Empresto do sogro. Ok? Esse é o recado, né? Então, tem sogro que pode bancar, né? Mesmo ganhando menos que você, que consegue juntar, você empresta do sogro. Mas tem que devolver, tá? O que você está fuxicando aí, Fábio? Não é só o Bruno. Continue a poupar aqui o mínimo de 10% aqui de sua renda. Aqui, pessoal, normalmente não tem a dívida, né, o comprometimento superior a 30% da renda. Porque isso aqui vai necessariamente te colocar numa situação complicada para você passar o final do mês. Uma situação de emergência, zera e come o salário do outro mês. Aí mantém o plano de previdência, saúde e seguros. Ok? Próxima. 50 a 65. Aí já quase na fase do vô, já, né? Já começa a fase do vô, né? Tenho lá mercado de trabalho, já estou me preparando para a aposentadoria. Normalmente os financiamentos de habitação ali, carro, já está liquidado. Estou numa situação talvez melhor. Ou talvez pior. Porque pode ser que aqui eu não encontro mais mercado de trabalho. E daí, como é que eu faço? Então, aqui você pode utilizar esse recurso aqui para aportar na Previdência. Pô, mas já estou com 50 anos. Vai ajudar, gente. Quanto mais vocês pouparem, melhor. Né? Que se a minha expectativa, eu estou com 50, quero chegar aos 65, eu estou continuando há 15 anos ainda de contribuição. Tá, e quanto mais tempo a taxa de administração ela melhora, né? Não vou dar aula aqui de previdência, né? Mas ela tende a melhorar quanto mais você passa no decorrer do tempo investindo, o banco vai te remunerando mais. Né? Normalmente esses fundos de previdência. Continue a poupar o mínimo daqui e aí eu mantenho o plano de previdência, saúde e seguro. Vamos lá? Próximo. A aposentadoria. Todo mundo sonha com essa situação aqui, né? Eu lembro que eu comecei a trabalhar, acho que eu nem pensava nisso, né? Mas chega um determinado momento da vida, o que eu vou fazer? Qual a idade que eu quero me aposentar? Alguém se atreve a falar aí qual a idade que quer se aposentar? Aquele que não está aposentado, né? Vai lá, Frank. Qual a idade? 62 anos. Quem mais aí? Quem dá mais? Mais ou menos. Normalmente, o que a gente tende a fazer, né? Eu quero me aposentar com 51. Eu comecei a trabalhar com 14, contribuí já 36 anos e 7 meses, agora eu paro de trabalhar. Só que você tem dívida ainda, né? No decorrer desse período. Como eu fazer? É essa preparação aqui que você tem que fazer. Aí eu posso usufruir desse plano de previdência que eu plantei lá no início, né? Quando que eu plantei mesmo? Quando que a gente pediu para começar? Quando? Hoje. Aquele que não tem, hoje. Não dá, né? Eu não trouxe nenhuma maquininha aqui para autenticar o plano de previdência aqui para vocês, né? Nem venda. Mas tem que começar hoje, pessoal. Não é amanhã, é hoje.
Aí permite lá saques mensais, não quero mensal, eu tenho uma reserva, quero deixar ali rendendo, posso programar para bimestral, enfim, qual o período que você quiser. A reserva efetuada durante esse período de trabalho aqui garantirá saúde, medicamentos e aquelas viagens idealizadas. Quem comentou aqui, agora eu quero, não sei se foi você, Frank, falou, quero comprar um barco, quero viajar, né? Eu quero chegar lá numa idade que me permita usufruir isso aqui, né? Não adianta eu com 95 querer ir para Israel andar. Né? Aquela passeio que a igreja faz aqui, né? Vai aproveitar alguma coisa, pessoal? Vai subir no morro, no monte, onde que Moisés morreu? Qual monte que Moisés morreu? Pastor, estão perguntando aqui, um auxílio... Qual o monte que Moisés morreu? Moisés. Moriá, né? Aí eu quero subir lá. E com 95 anos de idade eu vou subir no monte Moriá e vou dar uma de Moisés, né? Morro lá. Então, 95 anos, não adianta, pessoal, já foi. Então, esse plano de aposentadoria aqui, da Previdência, enfim... vai te permitir essas viagens aí idealizadas. Quanto sonho aqui de viajar para A, para B, para C? Acho que todos nós. Né? Quero conhecer, tem uns que falam assim, quero conhecer o mundo. Ok? Daí eu vou conhecer o mundo, né? Pela internet. E é bacana, né? Que se aproxima bem, né? Você vê a torre de pizza, eu estive na torre de pizza. Agora estive na torre Eiffel, né? Pô, você, em minutos você viaja. Simulador de voo, isso é bom. E é bom que você faz isso aqui em minutos, né? Você sai da Itália, vai para a França em questão de minutos, né? Então, mas essa é a programação aqui, tá, gente? Se a renda oferida não for suficiente, procure continuar trabalhando e economize o máximo possível. Muitas vezes eu comento assim, poxa, hoje se eu parar com 50 anos, tem gente que fala assim, eu vou parar aos 50 anos. A hora que deu a aposentadoria, eu largo, vou falar carimbo, tem gente que não sabe nem o que é carimbo, né? A hora que deu a coisa que eu largo a caneta e vou embora. E literalmente vai. Agora eu tenho essa possibilidade aqui, como é que eu vou continuar ganhando aquilo que eu estava ganhando? Não, não vou. Então, muitas vezes te exige a você continuar trabalhando. Hoje, a lei brasileira, ela permite você fazer a aposentadoria oficial e continuar na empresa trabalhando. Daí tem umas vantagens, né? Porque o fundo de garantia você já programa, não entra numa conta do fundo de garantia, mas vai para a conta de poupança se você programar, os juros é maior. Então tem umas certas regalias ali no sentido de você continuar trabalhando. Pastor, ia perguntar? Nebo? Então desce Moisés daí, né? Desce Moisés daí, morre no outro monte, né? Ok, gente? Vamos lá. Volta só um pouquinho, só aperta o ponto. Aperta o ponto. Valmir, aperta o ponto, o ponto. Aperta o ponto. O ponto, aí no teclado. Aí, obrigado. Vamos fazer um remember? Como que a gente faz o orçamento familiar? Tenho 10 minutinhos e a última tela ali para passar. Vamos lá, como é que eu faço o orçamento familiar? A renda bruta ou líquida? Depende da planilha. Renda líquida, né? Tem que pegar a renda líquida.
ok? O que mais que eu tenho que considerar? Despesas fixas, extraordinárias e aquelas lá, porventura, de investimento. Eu tenho que lembrar o quê, pessoal? Que essa planilha de despesa, eu tenho que alimentar quando? Anualmente. Tá? Para se tornar hábito. A gente estava até comentando, eu usei, você ainda não tinha chegado, né? E o Mário comentou assim, eu utilizava todo dia. Daí dei uma melhorada, né? Daí já estou por cima da carne seca, daí já começa, né, a esbanjar um pouco. E esse esbanjar não é que deliberadamente você esbanja, é que você não percebe aquilo que você está gastando. Ah, não, eu quero, vou torrar agora. Não, não é isso. Vai, você vê um negocinho, é um negocinho. Né, qualquer chamativo ali, né, te desperta ali desejo, não é necessidade. Então, eu tenho que fazer esse papel ali, né, de anotar todas as despesas. O que a gente tem que considerar? Quais obrigatórias? Eu falo assim, fundamentais, né? Estou falando aí, já tirou o dízimo, tá, pastor? Já tirou o dízimo, já fez o que tinha que fazer ali, né? O que eu tenho que considerar que eu mencionei aqui, que a maioria de vocês estão fazendo? Oi? Primeiro, dízimo pessoal. O que mais? Segundo ponto. Nós temos aqui até as 11 da noite. Hã? Seguros de vida e os patrimoniais. Teve um período lá, eu comentei, né, eu recebi uma visita do alheio, que não tinha previsão, né, em casa do lado, assim, tinha um terreno que estava vazio, e eu falei assim, graças a Deus o estrago não foi tanto, né, mas olha só a cobertura, por isso é importante na hora de fazer o seguro, o que cobre? Daí levou uma máquina fotográfica e um laptop. Laptop não cobre. Se levar um desktop lá, paga. O laptop não. Pelo menos na pólice que eu tinha. Daí arrombamento de porta, cobriu, né, isso, aquilo, tal, né? Mas eu tenho que me preocupar com seguro. Patrimonial e os de vida. Né, de vida no sentido aí de deixar a família garantida, né? Vai receber o seguro, vai cobrir as despesas de funeral, etc, etc. Né, vai deixar razoavelmente. Que mais, pessoal, que a gente falou? De obrigatórias. Previdência. Eu tenho que formar esse fundo de reserva, né, previdenciário, para não chegar a ter aquele impacto na minha renda de 55 mil mensais e no mês subsequente está ganhando 3 mil reais. Onde está o resto? Quem paga? A carta, Silvio. Não é. Então, eu tenho que ter esse choque, eu tenho que me preparar para a renda pelo nível de vida que eu estou vivendo. Se eu estiver disposto lá na frente a reduzir esse nível de vida, aí não vou fazer a previdência. Qual outro item que a gente comentou? Plano de saúde. Aí fundamental, né, gente? No sentido aí de prever. Não tenho condições de fazer o plano completo, apartamento no hospital, sei lá o que, Santa Cruz, aí é o mais chique hoje aí. Hospital Santa Cruz, quarto super luxo. Não, faça na enfermaria. Mas está garantido lá, pelo menos, a questão do tratamento, gente. Tem que lembrar que essas três modalidades eu tenho que conferir os planos, tem que conferir coberturas, aquilo que garante uma empresa ou outra, se tem período de carência, não tem. Ok? Para ficar garantido nesses aspectos. Ok? Toca o barco? Oi?
E a poupança, né, os 10% lá, que é o meu dízimo, formando aquele 6%, 6 vezes as minhas despesas, né? Então, eu já tiro lá aqueles 10% lá como se fosse meu dízimo. Wesley dava 4 conselhos quanto às prioridades de Deus aqui para a renda do cristão. Primeiro, suprir todo o necessário para si e família. A gente podia até ler, né, 1 Timóteo ali 5:8. O segundo ponto, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É aquilo que o Frank comentou, né? Eu tenho um limite para viver aqui com qualidade de vida. Qual é esse limite? Tem gente que é insaciável, né? Quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar, perde a família. Eu lembro que acho que tinha uma frase sabe aquelas frases de para-choque de caminhão? O sucesso profissional não garante ali o sucesso familiar. E normalmente a gente tende a isso aqui, pessoal. Quanto mais, eu falo assim, mais posse, né? Quanto mais posse, há um risco muito grande assim de desvio fora de Deus, fora dos caminhos de Deus. Ok, também, né? Nenhum sucesso profissional justifica o fracasso do lar. A maioria dos executivos que vocês veem nas companhias aí internacionais e brasileiras, há essa, eu falo assim, a maioria, não estou falando generalizando, né? Falar a maioria. Então eu tenho que ali, né? Não viver sempre em busca dos recursos ali, ter aquele limite. Chegou aqui, é isso que eu quero para minha família. Agora eu vou aproveitar e viver. Eu lembro um casal aqui, não preciso nem citar nomes, né? Mas o filho, uma certa vez, me falou assim, meu pai economizou, e agora não gasta nem com remédio que ele precisa. Né? É dolorido isso, né? Assim, está vivendo o quê então, né? Acho que a gente tem que chegar num determinado estágio da vida ali e começar, agora deixa eu desfrutar um pouco. Procurai as coisas honestas, né, perante todos os homens. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Então tem que pagar lá a prioridade, além, cuidei das necessidades básicas, comece a pagar os credores. E aí, óbvio, né? Ninguém gosta de pagar juros, gosta de receber juros. Então, à medida que você tiver a possibilidade, vá amortizando teu financiamento habitacional, teu carro, enfim, aquilo que for necessário. Quarto, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Qual era a regra de Wesley mesmo? Ganhar o máximo que puder, poupar o máximo que puder e contribuir o máximo que puder. É nesse sentido que esse quarto item fala aqui. Eu estou provendo a minha família, paguei minhas dívidas lá e agora começo a fazer um investimento no reino de Deus, no sentido ajudar a família da fé, ajudar os parentes. Eu falo assim, é difícil você ver família necessitada aqui, tem situações onde você olha, falei assim, até no meio da igreja, famílias muito bem financeiramente falando, algumas, e você vê o outro lado da família completamente necessitado. Fala, poxa, mas não são irmãos, parentes, primos, tios, sei lá. Estou mentindo, pastor? Não é isso, assim, dentro do nosso meio. Então, por isso que eu falei assim, que Wesley era muito radical no sentido assim de cumprimento das ordenanças de Deus. Tenho com que me vestir, fiquei satisfeito. Para que 45 pares de sapato, né? Não preciso comprar aquele. Ok? Toca o barco ali.
Como organizar as finanças pessoais ali familiar? Quantos já compartilharam aqui suas dificuldades com um irmão que possa lhe ajudar? Cara, tenho até vergonha de falar que eu estou devendo, né? Eu acho que eu não teria. É de chegar e falar assim, ó, me ajuda, não é ajuda financeira, mas ajuda a... Tem uma certa pessoa lá, uma vez, lá na onde eu trabalho, lá, falou assim, cara, eu não consigo controlar minhas finanças pessoais. Falei, me dá aqui a tua planilha. Que planilha? Que gasto? Eu não tenho nem controle de nada. Falei, tá, então tá. Nós vamos sentar junto aqui e vamos traçar aquilo que você vai gastar, aquilo que você não vai gastar. Você tem que começar um controle. Então aqui, pessoal, principalmente por nós estarmos na igreja, a gente tem que ter esse hábito aqui. Não é uma orientação, se você tiver passando necessidade, chega lá, se tiver algum irmão doente, peça para orar por você, talvez a gente só peça na doença aqui. Ajuda financeira, no sentido de, não é que você botar a mão no bolso, tem horas que vai ter que chegar aqui, olha, vou te ajudar aqui no sentido, lá daquele quarto item de Wesley, vou pagar tua conta aqui. Agora, me dê aqui teu cartão de crédito, me dê aqui quanto que você gasta, quanto você ganha, quanto que você gasta. Eu tenho que fazer esse acompanhamento. Tem que procurar auxílio aqui de alguém que consiga te orientar. Seja disciplinado no controle das finanças pessoais. Aquela planilha, pessoal, não é para deixar na gaveta lá, né? É para usar. Eu tenho que ter o hábito lá de controlar. Anualmente. Diariamente. Se precisar de ajuda nas finanças aqui, não sou, né? Pode mandar, ó, prometo não fazer divulgação no YouTube, não tenho Facebook. Não, sério, pessoal, muitas vezes a gente comenta assim, olha, pô, não tem ninguém para me orientar. Vale a pena tomar um financiamento habitacional? Vale a pena eu comprar um imóvel que eu não tenho, estou pagando aluguel, vale a pena eu comprar um imóvel financiado? Vamos fazer as contas. Vale a pena eu comprar determinada coisa, determinado bem? Não é que eu vou fazer todos os cálculos para vocês, mas a gente tem que ter uma orientação, né? Para ajudar aqui. Passem ali, tem meu e-mail, telefone, né, para que a gente tenha assim, essa forma aí de acompanhamento. Prometo não falar para o pastor, né? Confessionário aqui, tá? Não, sério, gente, eu estou comentando assim, muitas vezes a gente precisa de um auxílio para sair. A gente vê programas na Globo, onde famílias vão para abrem claramente lá. A Caixa até pegou uma época lá, uma família inteira, e foi o sucesso, acho que o case de sucesso, para uma propaganda dela, ficou acho que um período lá, não lembro o nome da família lá, Silva, alguma coisa assim, e ficaram lá, né? Onde a filha passou a controlar as finanças da casa. Lembram disso, dessa propaganda? A filha passou a controlar, porque o pai gastava, a mãe gastava, a outra irmã gastava, ó, daqui, você que é mais econômica aqui, então você vai gerenciar as receitas da família aqui. E teve um auxílio de um profissional da área de finanças. Sentava, planilha, discussão familiar, vou gastar, vou investir, o que você vai fazer? Ah, quero comprar aquela roupa, esse mês não dá. Tá? Então, tem que ter esse planejamento e essa questão da disciplina, assim como outras áreas, tá, gente? É disciplina na saúde, é disciplina na leitura bíblica, a gente tem que ter essa disciplina também. A gente está falando um assunto que normalmente não é falado na igreja, né? Para ver as famílias, eu acho que até coloquei, né? Deus abençoe com toda sorte de bênçãos. A gente fala, tem algumas linhas aqui, em algumas igrejas, fala que
faça investimento de 20%, dê lá teu salário e você vai ter depositado na tua conta, né? Como se caísse dinheiro. Eu trabalho há 31 anos numa instituição financeira, nunca caiu dinheiro na minha conta que não fosse aquilo que viesse dos rendimentos. Algum irmão pode ter feito uma doação, mas não cai. Se você vasculhar a conta ali, você vai ver que foi um depósito. Apareceu o dinheiro, né? Tem algumas correntes aí de prosperidade. Deus vai ser fiel, né? Vai daqui a pouco, dê o teu salário, você vai ganhar em dobro, até 100 vezes. Corram dessa doutrina, né? Deus é fiel, com certeza é. Eu tenho experiência própria, minha vida e da vida dos meus familiares. Né, como Deus é fiel. Né, a gente veio de uma situação assim, familiar, muito humilde, gente. Agora, honestidade, como o Frank tem falado bastante, falou, honestidade nos seus negócios. Deus é fiel para colocar você nessa bênção espiritual, bênção financeira. Eu não estou falando riqueza. Estou falando necessário para você viver com qualidade. Se Deus te agraciar com riqueza, ótimo. Né? Cumpra aquele mandamento lá de Wesley, né? Os 3 pontos. Tá, para a gente terminar, quais são? Ganhe o máximo que puder. Poupe o máximo que puder. E contribui o máximo que puder. Ok? Deus abençoe vocês. Acho que o pastor vai fazer uma oração. Fica aqui meu telefone, e-mail. Quem não tiver vergonha, se tiver passando alguma necessidade, ou que quiser tirar alguma dúvida sobre financiamento, enfim, né, sobre previdência, alguma coisa assim, não estou vendendo nada. Nem trabalho em agência, tá? Ok? Deus abençoe vocês. Então vai abrir um banco de empréstimo, de financiamento. Vem cá, né, Vitor? Graças a Deus, gente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deixa eu dizer algumas coisas para vocês. Isso que o Wilton compartilhou, realmente tem o seu valor e a sua importância. Nós já temos tido a experiência de pessoas nos procurarem. E às vezes não é que a pessoa está precisando de dinheiro emprestado, ela está precisando de uma direção de como administrar o que ela tem. Né? Então, leve a sério essa colocação. Se você precisar, ou às vezes alguém compartilha com você, e você não sabe como orientar ou ajudar essa pessoa. Nós temos pessoas aqui na igreja que têm se colocado à disposição de fazer isso. Não só o Wilton, também o Frank, tem o próprio curso CRAU. Se você não fez um curso que vale a pena ser feito, né, Frank? É bênção de Deus. Eu creio que tem pessoas aqui que poderiam até testemunhar sobre isso. Nós temos outros irmãos aqui na igreja que já têm abençoado, eu sei, famílias e pessoas, tanto no sentido de dar uma consulta, enfim, caminhar junto. Não nos procure. Às vezes alguém te procura. Tenha a liberdade de perguntar, eu posso te encaminhar para uma outra pessoa, ou o pastor conversar, e aí a gente vai encaminhar. Wilton, você pode orientar, caminhar com essa pessoa. Frank, você pode. Amém, queridos? Então, queremos colocar isso à disposição. Na próxima quarta-feira, a gente vai estar, então, encerrando essa caminhada. Né? Eu vou estar compartilhando aqui uma palavra com vocês, e o Frank, né, o Wilton e o Oswaldo Ângeles vão estar aqui. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um tempo de oração. Nós vamos gastar aí mais tempo de oração. E, como o Wilton colocou ali, né, que Deus tem de fato toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? E isso inclui também o aspecto da vida material e financeira. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Quando Deus traz cura para uma enfermidade, quando Deus nos dá saúde, Deus está nos abençoando financeiramente, porque nós estamos deixando de gastar um dinheiro com o quê?
Um remédio, está barato o remédio? Tem remédio que é uma fortuna, não é? Não é bênção espiritual? Não é uma bênção de Deus? Então nós vamos querer ter um tempo aqui de oração, de unção. Os irmãos estarão nos auxiliando, ministrando unção com óleo sobre a sua vida. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Vamos ter essa oração. Vou chamar o Wilton para estar orando, depois eu impeto a bênção, Wilton. Pai, primeiramente nós queremos te agradecer pela vida, pelo dom da vida, Senhor. Também, ó Pai, pela capacidade que o Senhor nos deu, pelos bens que o Senhor nos deu. E queremos, ó Pai, verdadeiramente sermos dispenseiros, mordomos de todos os bens que não são nossos, ó Pai, mas são seus. Ó Pai, oro pelos irmãos aqui presentes, por essa igreja, Senhor, que nós tenhamos essa bênção, ó Pai, da prosperidade pelos Teus ensinamentos, pela Tua orientação, Senhor. Ó Pai, tudo aquilo que nós falamos nesse período e completaremos na quarta próxima, Senhor, que seja verdade, ó Pai, nas nossas vidas, seguindo, ó Pai, os Teus princípios para a nossa área financeira, nas nossas famílias, nas nossas vidas, Senhor. Estenda, ó Pai, a Tua mão sobre cada pessoa aqui na igreja, sobre cada família, dando a graça, ó Pai, o entendimento e o discernimento para utilizarmos as nossas finanças, Senhor. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Obrigado, Senhor, por este tempo na Tua presença. Sabemos que Tu estás falando conosco e te agradecemos por isso. Agora eu te peço, Pai, na continuidade da Tua bênção sobre cada vida e família aqui representada. Então venha sobre nós a bênção do Senhor, o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Nos saudemos.